Bom, pessoal, vamos falar agora do custeio por absorção, mais conhecido como RKW. O método de custeio por absorção baseia-se no rateio tanto dos custos fixos quanto dos custos variáveis. A forma de determinação dos rateios, dos critérios, é que geralmente elas são arbitrárias e é fonte de críticas com relação a esse método para uso gerencial. Contudo, a atribuição dos rateios facilita a implantação de forma rápida, né, e de baixíssimo custo de implantação. Tá? Mesmo sabendo que existe, justamente por ser rateio, existe algumas imprecisões em termos dos números, principalmente dos custos indiretos. Outras características normalmente presentes no custeio por absorção é a separação entre custos e despesa. Esse é um ponto bastante interessante que nós já vimos lá atrás, o que seria custo e o que seria despesa. Tá? Mas nós vamos, nesse exemplo aqui, nós vamos abrir um pouco mais esse leque. Tá? Essa característica possivelmente decorre pelo fato desse método ser adaptado às normas fiscais. Lembra que nós falamos que o sistema aceito pela nossa legislação é o sistema por absorção. Então, essa forma de cálculo, ela é totalmente plausível e aceita pela legislação brasileira. Ok? Tá. O custeio por absorção foi adotado pela legislação brasileira pelo advento da Lei 6.404 de 76. O nome do método provavelmente decorre do fato de que o Brasil, na década de 70, somente existia esse método e o custeio variável. Bom, essas são palavras do Nascimento em seu livro em 2001. Mas em 76, realmente, nós vimos que houve um progresso muito grande na área de sistematização de custo a partir da década de 70, quando começou-se a ter várias crises, né? E o crescimento, na realidade, ele só acontece quando existem situações que forçam você a reavaliar o método que você está fazendo. Se você tem um método que não está te atendendo, logicamente você tem que buscar alternativa. Tanto é que vários outros métodos, eles começaram muito depois. É o caso que nós vamos ver daqui a pouco, o sistema de custeio do custo ABC. Na realidade, isso aqui já foi no início dos anos 90, né? Mas, lógico, estamos sempre buscando alternativa para melhorar cada vez mais a forma de atuação. Logo, como não havia outro método que utilizasse técnica de absorção de custo, esse método acabou se tornando conhecido como tal. Provavelmente, quando o método ABC e o EPIC passaram a ser utilizados no Brasil, foram tratados de forma que apresentasse características de absorção, e que na realidade isso não ocorre. Tá? Uma vez que, apesar de ser utilizadas técnicas de absorção em custos diferentes, essas técnicas possuem relações lógicas idênticas ao custo de produtos, muitas vezes até superiores aos de rateio. Vocês vão ver que lá, quando fosse falar em custo ABC, a gente vai estar falando em custo por atividade, aí já é um detalhamento, só que existem outros custos envolvidos também que nós vamos ver um pouco mais à frente. De qualquer forma, quando a gente avalia o fluxograma, o que nós temos aqui? Os custos fixos e os custos variáveis. Nota-se que nesse daqui, os custos fixos, eles são rateados e é alocado ao custo do produto, e não descendo lá diretamente no resultado para que se possa jogar. Você vê que ele vai direto para o produto. Da mesma forma, logicamente, o critério de rateio. E já os custos variáveis, esse daqui ele já vai alocado diretamente aos produtos conforme as requisições, conforme o consumo e assim sucessivamente. Que depois vai para estoque, depois faz o custo do produto vendido e, consequentemente, você chega no resultado. Então, as principais características de custeio por absorção, basicamente, ela está seguindo esses critérios aqui. Ou seja, no sistema básico de custeio por absorção, como já foi mencionado, devemos adotar 5 passos necessários. Primeiro passo, separar custo e despesa. Ponto. Isso é fácil, né? Aliás, só para deixar isso claro, custo é tudo aquilo que participa do processo produtivo.
tá? Então todos os gastos que compõem a fabricação a transformação de uma matéria-prima em um bem, isso é custo. A comercialização, a administração, né, é despesa, tá? Então vamos lá. Custo e despesa. Segundo passo, é separar custos diretos dos custos indiretos. Custo direto você consegue alocar diretamente ao produto. Custo indireto você já vai ter que fazer rateio. Separar custos diretos dos custos indiretos. Lançar os custos diretos diretamente aos produtos. Lançar os custos indiretos aos produtos de acordo com o critério de rateio, né? E calcular o custo de produção, o custo unitário, o custo dos produtos vendidos, utilizando essa fórmula. Bom, para melhor entender esse processo, vamos fazer os seguintes passos, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um plano de conta, onde eu tenho vários gastos, tá? Desses gastos, vamos falar do primeiro passo, separar o que é custo do que é despesa. Como vimos anteriormente, os custos são gastos usados na produção do bem e as despesas são gastos que visam, direto ou indiretamente, na obtenção de receita, ou seja, administrativo, comercial e assim sucessivamente. Com base nessas informações, nós temos a seguinte situação: custo, matéria-prima, energia elétrica, depreciação de máquina, mão de obra, aluguéis e assim por diante. Despesa, depreciação do equipamento do escritório, ou seja, tudo relacionado à administração ou à parte de comercialização. Então nós tivemos aqui, em termos de custo, R$14.000 e despesa R$6.000, tá? Então vejamos que todos os custos e despesas foram separados. Assim, os gastos de produção foram R$14.000 para custo e R$2.000 para despesa. O segundo passo, a partir do momento que eu já fiz aquela primeira separação, é separar os custos diretos dos custos indiretos. Os custos diretos são aqueles de fácil determinação. E, logicamente, os indiretos são aqueles que eu vou ter que fazer os rateios, porque eu não consigo alocar diretamente no produto. Então, por exemplo, o que é direto? A matéria-prima consumida, a mão de obra direta alocada. Então, esses gastos aqui eu consigo jogar diretamente ao produto. Por quê? Porque normalmente você tem um controle específico, um controle de produção que te diz determinado funcionário, determinada matéria-prima foi requisitada para ser alocada naquele produto. Já os custos indiretos, a energia elétrica, é difícil quando você passa por um processo fabril, que você faz N produtos, quanto da energia elétrica foi para esse ou foi para aquele produto. Muitas vezes é difícil você. E aí você usa o quê? Critério de rateio, né? Então, depreciação das máquinas é a mesma coisa. Ele vai estar vinculado a um custo hora da máquina. Só que a máquina, ela pode uma hora fazer 10 peças, outra hora ela pode fazer 20 peças. Então, quer dizer, então ela vai ficar dentro de um montante de taxa hora. Ou seja, então nós temos ali uma gama de valores indiretos, né, que vão ser rateados, que são 5.000. Então são 9.000 direto e 5.000 indireto, ou seja, totalizando R$14.000, tá? O terceiro passo é justamente a alocação. Então nós temos aqui o seguinte, que foi feito, eu tenho um consumo de 2.000 para calça, em termos de quilo de matéria-prima, né? Então eu tenho calça 2.000, camisa 1.200 e jaqueta 2.800, totalizando 6.000 quilos, tá? Logicamente a matéria-prima para um e para outra é a mesma, né? Então seria o jeans. Então a mão de obra foi determinada pelo número de funcionários que trabalhou em cada produto. Então o que nós temos aqui? Que a calça, você tinha um setor lá com 6 pessoas, a camisa com 4 pessoas e jaqueta com 5 pessoas. Nós temos uma fábrica aqui totalizando mão de obra direta 15 pessoas. Tá? Bom, com esses dados já podemos determinar os custos diretos de produção, conforme a tabela a seguir. Então você vê, a matéria-prima, eu tenho lá que foi gasto R$3.000, mas se eu tenho 6.000 quilos consumido, me dá o quê? 50 centavos por quilo. Então, se eu sei o consumo de cada produto, eu consigo alocar a quantidade correta para cada um. Então, a calça teve 2.000 quilos, a 50 me dá R$1.000 e assim sucessivamente, né? Totalizando lá os 3.000 de consumo. Já a mão de obra, eu tive um custo de R$6.000 para 15 pessoas, né? Ou seja, cada pessoa teve um custo aqui de R$400. Então, se eu pegar o custo da mão de obra, eu tenho R$400, calça 6 pessoas, vai me dar 2.400.
Camisa 4 pessoas a R$400 vai me dar 1.600 e assim por diante. Então eu tenho um custo total de 5 e logicamente a matéria-prima nós estamos lá falando em R$6.000, né? Bom, com base nisso, nós já podemos fazer o quê? Os próximos passos. A determinação dos custos diretos aos produtos já ficaria da seguinte forma: matéria-prima 1.000, mão de obra 2.400, ou seja, eu tenho um custo direto até o presente momento para a calça de 3.400, para a camisa 2.200 e assim sucessivamente, que vai me dar um total de R$9.000. Essa etapa é simples, pois significa apenas distribuir os custos unitários do consumo da matéria-prima. Para os nossos exemplos, esses custos já contemplam o quê? Todos os encargos e os impostos que a nossa legislação ele incumbe, né? O quarto passo é os rateios dos indiretos. Então agora nós começamos com os custos indiretos. A contabilidade, juntamente com a engenharia de produção, verificou de maneira o quanto que deve ser determinado para cada um, tá? Então, a partir desse momento, o que nós temos? Que para fazer a calça, eu gastei o quê? 80 horas de produção. A camisa 60, a jaqueta 110, me deu um total o quê? De 250 horas. Se eu gastei 250 horas e eu tenho um custo variável de R$5.000, vai me dar o quê? Um custo hora de R$20. Aí, esses R$20 aplicando em cada produto, na calça, na camisa, tá, os mesmos 20. Aí lá, um teve 80, outro teve 60, 110, vai me dar um total de hora. Logicamente, o somatório vai ter que dar o quê? Os R$5.000, tá? Bom, com base nisso, eu já consigo passar para o próximo passo, que é o quinto passo: calcular o custo de produção, o custo unitário e o custo dos produtos vendidos e contabilizá-los, né? Com todos os dados apresentados, podemos calcular os custos da seguinte maneira, tá? Então nós temos ali, na calça, custo da matéria-prima, direto, 1.000. Custo da mão de obra direta, 2.400. Então, custo total dos custos diretos, 3.400. Total dos custos indiretos, 1.600, totalizando R$5.000. Então, R$5.000 para as camisas. Para a camisa não, para a calça. Para a camisa, 3.400, para a jaqueta, ou seja, totalizando os R$14.000. Se desejamos saber o custo unitário de cada produto, logicamente é só pegar esse montante e dividir pela quantidade. Então eu tenho lá que os R$5.000 da calça, e eu fiz 250 calças, quer dizer que cada calça me custou o quê? R$20. A mesma coisa para a camisa, a mesma coisa para a jaqueta. Então eu tenho a camisa também me custou R$20 e a jaqueta me custou R$40. Dividindo os 5.600 da jaqueta pela quantidade de 140 vai me dar R$40. Para determinarmos o custo dos produtos vendidos, precisamos saber qual é o volume de venda que cada produto aconteceu. Aí é que está. Então, na calça eu vendi 180 e eu vendi a 35. Então, me deu um faturamento de R$6.300, a mesma coisa para a camisa. Então, eu vendo a calça a R$35, a camisa eu vendo a 30 e a jaqueta eu vendo a 60, me totalizando 15.000. Bom, de acordo com essa tabela, nós conseguiremos determinar o quê? O custo dos produtos vendidos com base no volume da quantidade. Nós já temos o custo unitário, não vamos confundir com o preço de venda, nós estamos falando do custo. Então, o custo unitário era R$20 para a calça, R$20 para a camisa e 40 para a jaqueta. Se eu vendi 180, vai me dar um custo dos produtos vendidos da calça de 3.600, da camisa 2.200 e assim sucessivamente, né? Consequentemente, se eu produzi 250 calças e eu vendi 180, 70 calças foi para estoque. Então, o que foi para estoque? 70 calças vezes quanto? Vezes o custo daquela calça, ou seja, R$20. Não se esqueça que os R$20, ele está incorporando o quê? O custo direto, o custo indireto. Então ele está indo para o estoque o quê? Tanto direto quanto indireto. O que difere quando nós vimos pelo custo variável, porque o custo variável só ia o quê? A matéria-prima direta, e nem a mão de obra direta ia, só a matéria-prima que ia para estoque. Agora não, ele está indo não só o custo direto, mas está indo também os custos indiretos de fabricação.